Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com o autor Leonardo de Moraes. Ele veio aqui no nosso podcast literário para falar com a gente sobre o seu livro chamado Tia Bete. Leonardo, querido, você está por aí? Oi, Monique, tudo bem? Tudo bem, querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, Monique. Me diz uma coisa, tua primeira entrevista em podcast? Pois é, tá vendo? É a minha primeira entrevista em podcast. Que responsabilidade, hein, Leonardo? Não é, Monique, tá vendo? Minha primeirona. Você faz live literária pelas redes ou nem isso? Você sabe que mais ou menos, eu tenho um perfil no Instagram que até tem um número razoável de seguidores, e as lives que eu faço são mais ligadas às artes visuais, de vez em quando comentando um livro, mas agora com o lançamento do meu romance de estreia, a coisa vai seguir um novo caminho, né? Como, por exemplo, essa entrevista aqui com você. Ai, que maravilha! Eu adoro quando os escritores nacionais se propõem a aparecer, a falar dos seus livros, das suas publicações. Eu acho isso importantíssimo, porque leva a nossa história, a história de vocês, o trabalho em si, né, como um todo, para os leitores, para os ouvintes. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Agora, mais do que nunca, né, se tornou necessário que a figura do autor esteja presente com um rosto, uma voz na frente dos vídeos, né? É muito difícil você imaginar um livro nacional sem um rosto. Mesmo dos autores mais experientes, né? Essa presença nas redes sociais, ela cada vez mais faz parte da própria promoção do livro, né? Exatamente, você tocou num ponto bom. Hoje, diferente de, 10, 15, 20 anos atrás, hoje a gente tem a possibilidade de usar várias ferramentas para divulgar o nosso livro, para aparecer, seja em podcast, seja em live, você fazendo vídeos pelo seu story. Então, assim, são N chances, N ferramentas que os autores estão tendo aí para aparecer e para divulgar seus livros. Isso é muito bom. Como é que você vê esse mercado digital, essas redes sociais, para divulgar, por exemplo, o teu livro, que é um livro de estreia? Eu tô vendo com bastante confiança. Eu fui criando, ao longo de alguns anos, um público cativo no meu perfil e a recepção tem sido muito boa, muito, muito interessante. Eu me coloquei agora na divulgação e disponibilizei o meu romance até mesmo antes da publicação física para ter a participação no 7º Prêmio Kindle de Literatura, que agora já faz parte até do calendário da literatura aí brasileira, né? Então, agora com as leituras no perfil, as mensagens, os convites, eu tenho visto uma boa repercussãozinha. Tô criando bastante material, está sendo muito gostoso até revisitar trechos do livro, ler trechos do livro nos vídeos e responder perguntas no perfil. Está sendo bem interessante essa nova forma de conviver com a minha própria produção, né? Muito curioso. Que maravilha! É assim, o escritor brasileiro, ele tem que ousar, né? Eu falo isso para os meus escritores, eles têm que ousar, eles têm que experimentar, eles têm que, às vezes, sentir na pele até a publicação independente, né? O teu livro é publicação independente ou é por editora? O meu, por enquanto, é uma publicação independente. Foi feita editoração, revisão, foi feito tudo, mas foi publicado, disponibilizado no Kindle sem um selo editorial, né?
Até Porque não pode, né? Porque não pode ter um selo editorial, exatamente. Uma das razões da própria existência do prêmio é ele nunca ter sido publicado e ao final sairia pela editora Record, né? Então tá uma publicação prontinha, só que sem um selo, né? E é curioso porque aí eu tô vendo até a própria repercussão com as editoras e o próprio pessoal que tinha não recusado, mas falado depois eu vou olhar, depois eu vou ver, agora está de alguma forma sendo confrontado com o próprio conteúdo e com o material promocional. Então é uma forma diferente que eu não estava imaginando de publicar o meu romance de estreia, né? E tá valendo muito a pena, viu? O prêmio Kindle, para quem não conhece ou nunca nem ouviu falar, ele é proporcionado pela Amazon. E são livros de autores que, como a gente falou agora, o livro não pode estar publicado, ele tem que ser feito, produzido, enviado, porque se ele ganhar ou se ele chegar na final, enfim, a chance dele ser publicado é 100%. E aí sim, ele vai ser publicado por uma editora tradicional, ele vai ter todo um marketing em cima. São N benefícios do ganhador Kindle. A gente viu esse ano a Vanessa Passos, se eu não me engano, ela está bombando. Ganhou ano passado, né? E ela tá bombando. Eu li o livro dela e é sensacional. Eles são muito criteriosos, então vale a pena participar desse prêmio. Se você é autor ou autora que está nos escutando, não sei se o prazo de inscrição acabou, mas vale a pena fazer parte, pelo menos da seleção, enfim, desse projeto que eles estão promovendo, que é muito importante, né? Isso dá visibilidade para muitos autores, inclusive independentes. Agora, o Leonardo, me diz uma coisa, você fala de qual estado? Você mora atualmente em qual estado? Eu moro em São Paulo, na cidade de Santos. Estou morando em Santos agora. Você é paulista? Nasceu aí ou não? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo e apenas recentemente, faz uns 5 anos, eu me mudei aqui para Baixada. Entendi. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, adoro, viu? Adoro o Rio de Janeiro. Quem não, né? Eu não conheço São Paulo. Eu tenho vontade de conhecer o litoral, que dizem que é belíssimo, o litoral de São Paulo. Muito. Mas eu realmente ainda não conheço. Quando você voltar ao Rio, por gentileza, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, ouviu? Pode deixar, com certeza, Monique. Com certeza. Gente, o livro do nosso autor, ele tá num episódio daqui do podcast, um episódio exclusivo. Então, vocês vão poder ouvir sobre o episódio, ouvir a mini bio do autor, mais sobre o livro, trechos narrativos, enfim. Vocês vão poder ouvir pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music e, evidentemente, acompanhar no canal do YouTube, onde vocês também podem se inscrever. Ô, Leonardo, só para eu me situar aqui, Tia Beth é o nome do teu livro. Esse é o teu primeiro livro que você resolveu publicar ou é o primeiro livro escrito? Como é que é isso? Tia Beth é o que seu? É o primeiro sonho produzido? Não exatamente. Tia Beth é o meu primeiro romance, né? A primeira narrativa de fôlego produzida. Eu já publiquei alguns anos atrás dois livros de contos, já tive uma produçãozinha literária inicial, né? Também já escrevo para audiovisual, então existe uma maquininha aí de contar histórias já operante em mim. Mas romance com formato mais tradicional, contando uma história, e é um romance histórico, né? Um romance que passa pelas décadas de 40, de 60, década de 90, são várias vozes, é um romance não linear, com cartas, com diários, é uma construção mais majestosa, digamos assim, né? Então esse é o meu primeiro. O romance ele ficou bastante caudaloso, né? Ele tem por volta de 500 páginas, é um livro
É um livro que passa pelos principais momentos históricos aí do país na figura da Tia Beth. A Tia Beth é aquela figura carismática que vai, através da narrativa da própria história e dos mistérios que envolvem o desaparecimento de um dos filhos dela, né, que aliás, do filho único dela, durante a ditadura. Através desse mistério, a gente vai mergulhando em tudo que a trajetória dela significa ou significou. Então ficou um romance bem caudaloso, por assim dizer. E tá muito legal, um trabalho muito bacana. Eu tô vendo aqui a capa dele, eu tô com a sinopse dele aqui, e não tem como a gente não falar sobre a capa do seu livro, Tia Beth. Gente, vocês vão poder conferir essa capa no episódio, tá? Por aqui, pelo podcast. Essa capa, Leonardo, como é que foi a produção dessa capa? Foi você quem fez? Porque a gente está vendo a mesma mulher em diversas fases da vida. Aliás, fotos belíssimas. Como é que foi produzir essa capa? Você sabe que essa pergunta eu tenho recebido de forma recorrente, né? E eu tento responder com um mistério, porque responder essa pergunta seria responder se Tia Beth existiu de fato ou não. A figura dela na leitura do próprio romance gera essa expectativa, esse desejo, né? Então, vamos dizer que essas fotos são reais, mas ao mesmo tempo também tem uma manipulação digital aí, como é a própria produção da ficção. A ficção leva um tanto de realidade, um tanto de imaginação, um tanto de pode pirlim-pim-pim, como diria a Emília, né, do Sítio do Pica-Pau. Mas são fotos de época, assim, são fotos de época, de pessoas, de uma pessoa real. Ficou muito interessante, porque na hora que eu bati o olho, primeiro, essa mão que diz muita coisa, né? Eu acho que essa mão significa muita coisa, não só da personagem. Tem uma foto dela que está com um colar, com um colar verde. Quer dizer, tem fotos aqui nessa capa belíssimas. Você selecionou, sensacional. Você teve ajuda para construir essa capa ou você fez sozinho? Não, ela foi construída sozinho mesmo. Eu tenho esse trabalho como artista visual e ilustrador, né? Então essa capa foi uma consequência natural do próprio processo de escrita do livro, né? Foram selecionadas fotos e aí a composição saiu. E ela é uma capa que resume bem o conteúdo do livro, né? Você ter a imagem dessa mão, essa mão envelhecida, que sempre, na verdade, sempre me fascinou as mãos, o envelhecimento das mãos, né? Como elas ganham dramaticidade. E conta bem a trajetória, a releitura da trajetória, da vida e de todos os dramas vividos por essa figura que dá o nome ao livro, né? Então, é aquela velha história de contar da sua aldeia para contar do mundo. O romance me traz também como personagem, logicamente não exatamente os acontecimentos que se deram quando eu era jovem, quando eu tinha meus 18 anos, mas conta da minha relação com a figura da Tia Beth e como eu acabei me envolvendo numa investigação do passado, uma investigação sobre o desaparecimento de uma pessoa, o filho da Tia Beth, na ditadura. E eu diria que é um romance de formação, como se diz, né? Em que você vê o amadurecimento do personagem principal do início ao fim do livro, acompanhado de todas as repercussões que as histórias que a Tia Beth traz à baila afetam e revelações sobre os próprios pais do personagem principal. É uma história de um relacionamento entre um rapaz e a sua tia-avó. A Tia Beth é essa figura já envelhecida, uma mulher já com um passado
um pouco desconhecido, e o livro todo traz à baila isso, ao mesmo tempo que reconta a trajetória dela, força o amadurecimento desse rapaz. Então, um livro feito com muita gente vai se reconhecer. A Tia Beth é quase uma figura arquetípica, né? Aquela figura que transforma a vida sentada na mesa da copa da cozinha, tomando um cafezinho com você e através de tudo que ela revela, vai contribuindo para a tua transformação espiritual, né? É mais ou menos essa sensação que pelo menos a gente como criador quer que o livro passe. Que maravilha! Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse, só para o pessoal se inteirar ainda mais sobre a história, tá, Leonardo? Você me permite? Claro, fica à vontade, Monique. Gente, eu vou ler aqui para vocês um trechinho do livro Tia Beth, do autor Leonardo de Moraes. Em 1996, o jovem estudante de direito Léo auxilia sua tia-avó, a rica e carismática Beth, a retomar as investigações sobre o desaparecimento de seu filho, o multiartista Tavinho, em 1969, pelas mãos da ditadura militar. Cartas, diários e relatos nunca antes acessados revelam os ciclos kármicos que submetem toda a família a paixões, perseguições e revoluções sob uma intrincada teia de segredos. Ô Leonardo, essa sinopse como um todo, porque eu só li um trechinho, foi você que construiu também? Monique, a construção do livro toda é isso que torna um artista independente, né? A sinopse, a mini biografia, o imagético do próprio livro, tudo é uma construção minha, né? Até o próprio livro, no primeiro capítulo, ele é aberto com uma ilustração. É um desenho da Tia Beth. E em cima desse desenho o narrador fala, olha, essa é a Tia Beth, ela tem essas características, porque faz parte da própria narrativa, a presença do desenho e da arte, né? Então tudo, sinopse, mini bio, capa, hoje em dia é aquilo que a gente estava conversando, né, Monique? A gente tem que cantar, dançar, sapatear e ainda fazer a própria assessoria de imprensa. É verdade, eu sempre gosto de perguntar sobre a sinopse, porque por trabalhar com muitos autores, eu vejo que a grande dificuldade que eles têm é na hora de produzir uma sinopse atrativa, uma sinopse bem construída, que aguce a curiosidade do leitor. E a sua aqui, eu tive contato com ela, li, gravei episódio, reli, então eu posso te dizer que a sua sinopse está muito bem feita. Você está de parabéns, querido! Você sabe, Monique, que a parte, eu te falei, né, que eu também sou roteirista e já fiz várias coisas em audiovisual. Uma das primeiras e principais coisas que a gente desenvolve como roteirista, né, é a capacidade de contar uma história em 5 linhas. Né? Então é o chamado pitch. Você chega diante de um produtor e você precisa convencê-lo de que o tempo dele vai valer a pena e que aquela história que ele vai ouvir vale a pena. E você tem o tempo de 5 linhas. Então, de alguma forma, esse exercício fez com que eu chegasse aí, graças a Deus, nesse meu romance de estreia, com uma sinopse que me agrada. E foi razoavelmente rápido, assim, eu consegui chegar num texto que resumisse de forma atrativa sobre o que é o livro, né? Exato. Agora, você disse que o seu livro tem em torno aí de 500 páginas. Quanto tempo você levou para escrever a tua história? Olha, Monique, foi em torno de 2 anos. Eu comecei o romance durante a pandemia. Eu tive necessariamente ficar num lockdown
estritíssimo aqui na minha casa, porque a minha esposa estava grávida e uma gravidez aí com um diabetes gestacional, uma série de questões que a gente realmente não podia sair de forma alguma. E isso foi uma bênção para mim, porque fez com que eu desse uma suspendida naquela correria e voltasse aos meus sonhos, né? Tanto com relação às artes visuais quanto com relação à escrita. E aí, pouco a pouco, capítulo a capítulo, a história foi se construindo, sendo escrita e reescrita, até chegar nessa conformação final, né? Junto à Tia Beth, eu fui desenvolvendo outros projetos, escrevendo outras coisas, mas foi um projeto que teve uma linearidade no desenvolvimento, sabe? Teve uma disciplina muito grande no desenvolvimento. E agradeço a pandemia, né? Você sabe que tem muitos escritores que começaram a escrever na pandemia, que chegam até mim e falam: Monique, você está acostumada a mexer com escritores que escrevem desde a infância. Eu comecei na pandemia. E, cara, apresentam histórias assim, incríveis, maravilhosas. Pessoas que tiraram o próprio livro da gaveta, que estava lá há 20 anos, há 10 anos, e que na pandemia viu uma maneira aí de se reinventar, tirou o livro da gaveta, começou a escrever, deu continuidade, hoje publicou, estava na Bienal e bum, mudou a vida completamente. Isso é muito interessante, eu fico orgulhosa dos escritores que nasceram na pandemia ou que publicaram através de live, foram para a Bienal. Então é muito gratificante ver que a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela também trouxe muita coisa de boa, né? De bom, nasceu, deu vida a muitas coisas boas também. Ô Leonardo, me diz uma coisa, você como escritor, né? Publicando livro, participando do prêmio, você escreve todos os dias? Você escreve quando tem inspiração? Como é que é a sua relação com a escrita? Eu procuro ter uma disciplina, viu, Monique? Eu procuro, pelo menos, sentar e me propor a escrita. Só assim que ela acontece. Senão é muito difícil. Se você não tiver um pouquinho de disciplina, você não consegue, principalmente um projeto de mais fôlego como um romance, né? A questão da inspiração, eu próprio já me convenci que ela está superada, sabe? Porque várias vezes eu escrevi textos em que eu acreditava estar inspirado, depois releio e acabo reeditando inteiro. E outros textos em que eu estava num dia mais ou menos e depois achei que valia a pena continuar desenvolvendo. Então, eu acho que o principal para se desenvolver qualquer projeto artístico em geral, né, que envolva a criação, é você se colocar num espaço de não julgamento, né, diante do que você está fazendo, diante do que você acabou de produzir, você se colocar nessa possibilidade de acolher o que você próprio escreveu, né, e ter sempre essa constância. Enfim, é muito difícil. O processo de criação, ele sempre envolve essa mistura entre caos profundo e disciplina e obsessão. É bem psicanalítico o negócio. Eu acho que a disciplina, ela ajuda muito. Você ser uma pessoa disciplinada, você escrever todos os dias, mesmo quando você não tem vontade, nem que seja uma frase, ou então, 1000 palavras, mas você ter uma disciplina em tudo, não é só na escrita, não. Eu acho que a disciplina é o segredo daquela pessoa que consegue e daquela pessoa que não consegue. Na minha opinião, evidentemente. Agora, a leitura, eu costumo dizer que nem todo leitor é escritor, mas todo escritor precisa ser um bom leitor. Como é que é a sua relação com a leitura, Leonardo? Olha, eu sou campeão de livros
parados na metade. Tô brincando. Eu, eu, eu tenho uma biblioteca muito vasta aqui em casa e sou um ávido comprador de livros e quero ler todos os clássicos e todos os lançamentos, etc, etc. Mas eu também aprendi a me respeitar. Eu aprendi que a boa leitura, aquela que vai te transformar, é quando o livro te escolhe, não o contrário. Porque eu já fiz isso a gente está falando de disciplina, né? Tentei até dar uma organizada naquilo que eu iria ler. E eu falei, não, vou ler esse, depois eu vou ler esse, ó, aí fez uma pilhazinha. E eu percebo que muitas vezes a leitura não vai. Naquela prosa pode até ser boa, mas ela não está naquele momento se comunicando com você, né? E então eu acabei me tornando um leitor de livros pela metade, porque eu falo, bom, eu tô até aqui tentando, eu tô lendo, tô até gostando, mas não tá indo. Deixa eu ir pro próximo e ver se o próximo consegue me dar o que eu... E vou indo. E os livros que de fato meu espírito, meu intelecto estão com fome, eles acabam sendo lidos assim, eu nem percebo se eu estou no meio, no início. Por exemplo, eu estava com um livro que foi indicado por uma amiga minha, ela falou, olha, lê o Domenico Starnone, porque ele tem uma prosa que é muito parecida com a tua, você vai gostar e tal. Ela falou isso faz uns 2 anos. Comprei o Laços, não sei se você já ouviu falar. Domenico Starnone é um autor italiano, ele está com 70 e poucos agora, e Laços é um livro que ele aborda, o narrador já tem seus 70 e poucos anos, existe até uma semelhança, viu, com Tiabete, acho que foi por isso que essa amiga minha falou. Ele está com 70 e poucos anos e ele joga um olhar para trás na vida dele, né? Ele joga um olhar para rever a relação com a mulher, no momento em que ele se divorciou, e por aí vai. Bom, ele ficou 1 ano e meio aí, o Laços separadinho para eu fazer a leitura. Até que, sem explicação, eu peguei e fiquei 72 horas com Laços lendo, completamente imerso na narrativa. Nossa. E aí fechei o livro e falei, meu Deus, eu tô apaixonado, é isso e tal. Então, a minha relação com a leitura é um pouco assim. Eu acho que eu tô sendo bem sincero, porque mesmo com os clássicos, eu já peguei tanto, eu tenho vários clássicos em casa, eu pego para ler e não vai. Chega um momento que emperra, chega um momento... Então eu tô, para não se tornar chato, para o meu cérebro não registrar que ele está enfadado com uma determinada história, eu logo pulo para outra. Falo, não, vamos para outra, até o meu coração fazer morada no livro, sabe? Entendi. Você acha que esse seu bloqueio também funciona na escrita ou é só na leitura? Não, eu acho que é mais na leitura. Você não sofreu do bloqueio criativo ainda? Não, eu não tenho muito, eu não sofro de bloqueio criativo. Eu acho que eu quando eu tô sem paciência para escrever por algum motivo, eu naturalmente vou desenhar, né? O desenho, a arte visual, ela é uma obsessão que me acalma. Então eu falo, hoje eu não tô com a menor paciência de escrever, e aí quando eu vejo eu já tô desenhando, pintando, e isso me leva para o lugar de não pensar nada, um lugar meditativo, e aí quando eu vou para esse lugar, aí eu volto a querer escrever. Então, mas nunca me peguei num bloqueio, aquele bloqueio absurdo de não saber colocar no papel. Não, acho que é mais na leitura mesmo. Você me perguntou, né, qual é o meu autor predileto. Um dos poucos autores que eu nunca fico com bloqueio de leitura é o Machado de Assis, né? O Domenico Starnone foi um caso de amor, assim. Gabriel Garcia Marques também é um autor que eu quando eu vejo, eu já terminei o livro. Então, mas é mais na leitura mesmo, Monique. Agora, você aí no ambiente familiar, alguém escreve? Ou é só você? Tua mãe, teu pai, algum tio, avó, alguém na tua família escreve? Ou isso é seu? É meu, isso é meu, gozado, é meu. Eu tenho na família
autores de livros jurídicos, né, professores de direito e tudo. Eu próprio tenho uma trajetória no direito e no estudo acadêmico do direito, mas livros de criação literária, de literatura, é meu e é tão meu que eu até prefiro que não tenha uma família ao redor. Uma família ao redor comparando, cobrando, ou com expectativa. Eu acho que essa força explosiva, assim, de maneira muito feliz. Ô, Leonardo, você cortou um pouquinho aí, eu não escutei a sua última mensagem. Aí eu falei de escrever e de... O Leonardo tá caindo aí. Oi. Leonardo, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo agora? Melhorou? Agora tô te ouvindo, agora melhorou. Que susto, achei que você tivesse caído. Conclua, por favor. A internet... Eu tava te falando que... Não tem o barulhinho do meu filho aqui, tive que sair de onde eu tava. Na família eu não tenho outros artistas, né? E de alguma forma eu acho que isso é até bom para mim, funcionou muito bem, por não ter comparação, por não ter expectativas e as coisas vão acontecendo de uma maneira muito bacana para mim. Entendi. Agora, me diz uma coisa, a gente está vivendo uma era digital muito grande, e quando a gente fala de leitura, de publicação, de escrita, a gente está vendo que essa era digital está vindo com muita força, está presente tanto para os leitores quanto para os escritores. A gente está vendo um consumo de e-books, livros digitais, um número assim imenso. Como é que você vê o mercado digital, os e-books sendo aí consumidos compulsivamente pela geração que está chegando, por outros leitores de gerações passadas? Você acredita que daqui a 50, 100 anos há uma possibilidade do livro físico acabar? Como é que você vê essa mercado físico versus mercado digital? Monique, eu acho muito difícil o livro físico acabar, até porque o nosso primeiro contato na escola, principalmente, é um contato manual, é um contato de rabiscar, de escrever. Mesmo para os leitores de e-book, normalmente o consumo de e-book ele acontece em simultâneo com o consumo de livros físicos, né? Não é uma coisa ou outra. Eu acredito que o livro físico ele vai ser como o rádio, né? O rádio, quando veio a televisão, todo mundo falando que o rádio estava morto porque não tinha imagem e tal. E o livro físico vai permanecer. Não há nada que substitua esse formato aí que o Gutenberg lá atrás desenvolveu. É gostoso ter um livro na mão, e mesmo as novas gerações, eu vejo isso, eu tenho um filho de 12 anos, né? Vejo pelos amigos deles, por uma geração ainda mais jovem até do que essa própria geração que está nas redes sociais. E existe essa ligação com o livro, de você pegar o livrinho quando você é pequeno, você pegar o livro para ler um Harry Potter ainda está presente, então não vai morrer, não. Eu acho que o e-book veio para estimular, principalmente no nosso país, estimular mais a leitura. Eu vejo que no Kindle existem livros com preços muito baratos, justamente por ser e-book. Porque e aí você consegue disponibilizar narrativas de autores mais novos, de autores estreantes e tal, com preço bacana, e o pessoal tá lendo. Muito no nosso país, do nosso país, né, a história da leitura no nosso país está ligada a dinheiro e acesso, a valores e acesso. O livro ainda é um item de elite, né, de certa forma, os preços e tudo, mesmo com a imunidade fiscal e tal, a isenção fiscal, ainda é um item de elite, né? E o e-book acaba que barateia. Então, enfim, acho que vão conviver, respondendo a tua pergunta, vão conviver.
E eu tenho a impressão que as novas gerações estão lendo muito mais do que eu lá atrás, né? Eu tô com 40 anos, eu lembro de eu com os meus 16, 18, uma fase que a gente lia, mas não lia com essa voracidade, né? Sim. Eu acho que o e-book permite isso, essa voracidade. Você lê não tô gostando, vai para outro, não tô gostando, vai para outro, não tô gostando, vai para outro. Essa rapidez, isso é muito bom. Eu faço isso, né? Te falei, né? O meu bloqueio de leitura. Eu tô lendo e falar, ai meu Deus, por que eu comprei esse livro? Acho que o bom do e-book é isso, você falar, meu Deus, não tô gostando. Aí você vai pro próximo e aí você não tem o livro te assombrando, porque o livro vira uma assombração na sua vida, né? Quando você não lê. E fica lá na estante olhando para você. Olhando para você. Olhando para você. E aí você fala, acho que o problema sou eu, acho que eu não estava preparado ainda para ler e tal. E sempre é problema, sempre tem um drama, né? Acho que o bom do e-book é isso, ele não vai te dar drama nenhum. Você vira a página e ele sumiu. Pois é, agora você tocou num ponto bom aí, falou, Monique, eu tenho um filho de 12 anos, vejo essa geração consumindo, e nananã. Outro dia eu estava assistindo uma live e eles levantaram uma questão. Será que se não adaptassem o linguajar dos livros clássicos para que essa geração tivesse interesse em ler os clássicos, não ia ser melhor? Você concorda com isso, Leonardo? Dessa adaptação de um linguajar da geração atual para que eles consumam, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães? O que você pensa sobre isso? Você acha, como filho, que você tem filho, né? E como é que você vê essa geração consumindo livros clássicos com linguajar adaptado? Você concorda ou não? Olha, não dá para te dar uma resposta genérica sobre isso, né? O que eu posso falar é o seguinte, meu filho está lendo para a escola a Odisseia do Homero, adaptado. Olha! E é uma indicação da própria escola e ele está adorando. E aí fica perguntando de mitologia grega, mitologia romana e tudo. É um livro que não daria... Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. É um livro que ele não conseguiria ter acesso se fosse na linguagem original, né? Então, não dá para dar uma resposta genérica sobre isso sem a gente entrar numa certa polêmica. Por exemplo, o Machado de Assis é um escritor que eu acho que dispensa adaptações. A linguagem fluida dele, e mesmo a utilização de um vocabulário, ele nunca foi muito pernóstico no uso do vocábulo, né? Já outros autores, sim. Camilo Castelo Branco já tem aquela coisa do peso do vernáculo, e às vezes numa simples cena tem coisas que você já não consegue mais nem saber o que é, né? Fica lá as anquinhas, o turíbulo a gente sabe o que é, mas assim, tô tentando dar exemplos, coisas que não existem mais nem como você criar a imagem, então você tem que ler com o dicionário do lado. Então assim, eu não sou um purista, eu não acho que eu acho que para você fazer a garotada ler, vale tudo, né? Agora tem que fazer ela ler coisas com conteúdo, coisas com um imagético saudável e que proporcionem um desenvolvimento. Mas eu não sou um purista. Você vê, o Monteiro Lobato ele entrou em domínio público faz uns anos, se não me engano foi em 2009. E o Monteiro Lobato, ele teve ele hoje é considerado um autor polêmico, principalmente com relação ao racismo. Existem várias passagens no Reinações de Narizinho, em outros livros dele, que acho que tem uma que ele fala que como é que você tinha? A Dona Benta? A Anastácia. Falava que a Anastácia era negra como um macaco carvão. Ele coloca umas passagens bem péssimas hoje. Eu acho que o Monteiro Lobato, ele trouxe tantas coisas boas, será que não valeria a pena fazer essa releitura, né? Exato, ele já foi adaptado tantas vezes para a televisão. Você teve adaptações na década de 70, 80 e 90 até recentemente. Por que o próprio livro dele não poderia ter uma... Agora, a gente entra naquela velha discussão, quem vai readaptar? Mas isso não é mutilar o autor e por aí vai.
Eu acho que, volto a dizer, o foco tem que estar sempre no estímulo da leitura das crianças, sabe? Como eu te falei, o meu filho está lendo Homero e adaptado, tá achando super legal, né? E eu jamais achei, na minha época não tinha isso. Então era inacessível você ter contato com uma obra clássica grega, imagina. Isso é impensável. É verdade. Esse estímulo, esse incentivo da literatura, da leitura em si dentro da escola, em conjunto com o ambiente familiar, isso é muito importante para a garotada, para a geração que está em formação, 12, 13, 14, 9 anos. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos agora, que a gente lê o tempo todo, eu leio com ela, e ela gosta, ela pegou o hábito da leitura, porque a gente está incentivando, a escola indica livros, enfim, é muito legal eles terem acesso a adaptações de livros, de histórias, que eu tô com 37, você falou que tá com 40, e na nossa época a gente não tinha realmente esse acesso, né? Agora, o Leonardo, me diz uma coisa, teu livro, você pensa em fazer audiobook dele? Penso sim. Penso em fazer audiobook, penso em adaptá-lo para o audiovisual. Na verdade, já estou trabalhando nesse sentido. Eu acho que dá uma belíssima microsérie, assim, de seus 40 e poucos episódios e tal. Eu vejo Tia Beth como uma... É aquilo que eu te falei, né? Conte da sua aldeia para contar do mundo. Eu acho que é uma história necessária, e eu estou tentando trabalhar o máximo possível no marketing dessa história, porque a gente vive tempos políticos um pouco obscuros, né? Sim. E me parece que a memória das pessoas desapareceu. A memória das pessoas, principalmente do homem de classe média brasileiro, né? Ele desapareceu, a memória dos tempos foram durante o período da ditadura. E Tia Beth vem foi desenvolvido nesse sentido, em trazer a lembrança da dor das mães, né? Tia Beth é como vira e mexe a gente vê sobre as mães da Praça de Maio, né, na Argentina, que houve um movimento social, a sociedade civil se manifestou muito mais com relação às mães da Argentina, se juntaram muito mais para fazer barulho contra a ditadura. A Tia Beth, ela é uma história que vem nesse sentido. Você tem uma figura muito querida e muito amorosa, que isso eu acredito que eu tenha conseguido passar, muito amorosa, é muito doida, né? Mas é o que eu consegui passar no livro. E para rememorar, é um livro que vem rememorar. As pessoas falam, olha, gente, vocês esqueceram como é que foi? Vocês esqueceram como é a dor do desaparecimento de um filho? Como o Estado, sem motivo, invadiu nossas casas, nossas vidas e tirou pedaços de nós por conta de desavenças políticas? Então, eu estou falando isso tudo porque você me pergunta, vai ser transformado em e-book? Vai, se der para ser adaptado para a TV? Todas sim. As opções. Todas as opções, porque é uma história necessária, é uma história que está num timing necessário. E foi contada de um jeito, se é que é possível deixar a ditadura, ou falar de ditadura, ou das mortes da ditadura mais leve, mas foi contado de um jeito em que você segura na mão da Tia Beth desde a juventude dela e segue e consegue achar você consegue achar luz nas histórias de perdas amorosas dela e de como ela se construiu através de tudo que ela sofreu. Então, sim, eu tô me jogando ao máximo. Aberto a todas as opções para fazer com que essa história chegue no maior número de pessoas e colabore para rememorar, né? A gente precisa rememorar a nossa sociedade, a gente precisa lembrar da importância da liberdade, da democracia, do amor nas relações pessoais. Que maravilha! Agora, quem quiser, eu acho que
a gente não tem uma previsão, né? Mas quem quiser acessar a tua história, comprar, eu sei que não está disponível ainda por causa do prêmio, né? E depois, enfim. Mas quem quiser conhecer mais a sua história, como é que faz? Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, perguntar mais sobre o livro? Conta pra gente, por favor. Não, o livro ele está disponível à venda e leitura, né? O Prêmio Kindle, você tem que colocar ele, você disponibiliza teu livro no Kindle. Então, quem tiver Kindle Unlimited, que é a assinatura, é como se fosse uma Netflix dos livros, né? É um streaming de livros, digamos. Quem tiver essa assinatura do Kindle Unlimited não paga nada, porque paga, se não me engano, acho que R$19,90 mês e por aí vai. Agora, quem não tem e quiser baixar o livro, aí vai ter o valor de capa do livro, que é R$59. A gente está falando do livro de 572 páginas, né? Um livro grande. Então, e aí você paga o valor e baixa. E você baixa Você tem que ter o aplicativo do Kindle, né? Não necessariamente o aparelho do Kindle. Você pode ler no seu iPad, você pode ler no seu computador. E essa é a forma de acessar. Então, tá à venda, o livro tá à venda, o livro tá no mundo, né? O livro tá voando. Que maravilha! Agora, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, para quem quiser acompanhar o seu trabalho literário, fala pra gente se você tem site, blog, Facebook, dê aí para todos os nossos ouvintes as suas redes. Claro, o meu principal canal é o Instagram, é @Leo_Moraes_arte. Arte sem o E no final, né? O arte em inglês. Leo_Moraes_arte. E esse é o principal canal e é lá que eu tô. Vocês vão me encontrar falando de Tia Beth, mostrando arte visual, comentando de livros. E vou estar junto com vocês aí, a hora que vocês quiserem, um pouco de conteúdo bacana. Gente, eu vou deixar o Instagram do nosso autor na descrição dessa entrevista lá no canal do podcast do Livro Não Me Livro, no YouTube, tá? Então, quem não conseguiu pegar aí, ele vai estar descrito. Lembrando que o nosso autor Leonardo de Moraes vai estar no projeto de lives mês que vem para bater um papo sobre Tia Beth com a gente. Então a gente vai ter outra oportunidade de ver, conhecer, interagir. Vou colocar todos os anúncios lá no meu Instagram, MoniqueMM18, para que vocês possam acompanhar. Além disso, o livro Tia Beth é tema de episódio exclusivo aqui no podcast. Vocês também vão poder ouvir mais sobre essa história em um episódio exclusivo do livro, da história. Muito bem, Leonardo! Você sobreviveu à sua primeira entrevista no podcast. Como é que você está se sentindo? Você viu só? Você nem saberia que é a minha primeira vez, né? Finjo bem. Você foi super calmo, você não estava nervoso, pelo menos não aparentou, você foi ótimo, você está de parabéns, Leonardo. Obrigado, Monique, obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo papo, né? Foi uma delícia, né? Falar sobre livro é muito bom, ainda mais com outro escritor que se propõe a falar sobre literatura. Eu gosto muito dessa parte do meu trabalho, de falar sobre livros, divulgar autores. Por isso que eu sempre agradeço a todo mundo que vem aqui, entre aspas, no podcast para falar sobre esses livros. Eu quero te agradecer imensamente, desejar para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, que venham outras histórias e que você tenha muita boa sorte no prêmio, tá, querido? Obrigado, Monique. Agradeço. E para você também, desejo aí muito sucesso com o podcast. Tamo junto. Muitíssimo obrigada.
Um beijo. Beijão. Muito bem, gente. Que delícia, né? A gente conversar com o autor Leonardo de Moraes, bater esse papo. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir. Lembrando que a maratona lá de live do meu Instagram começou hoje. Já tivemos live 10 horas da manhã. Muitos autores, muitas autoras e muitos sorteios de livro físico e e-book. Gente, muitíssimo obrigada. Um beijo. Eu espero vocês no Monique MM18. Beijo.